Olá! Nesta aula extra, depois que você concluir o projeto, você vai aprender a fazer uma configuração muito interessante, que é limpar campos do formulário. Você já fez isso numa aula atrás, porém os campos, os controles, eles foram limpos um a um. Para o nosso formulário é fácil, ele não é muito grande e existem poucos controles. Agora imagine um formulário que tem 50 caixas de texto ou botões de opção, muitas opções, acaba ficando um pouco complicado você colocar um por um. Você vai aprender agora uma forma de fazer a limpeza em massa desses controles. O conceito é o seguinte: todo formulário contém uma coleção interna de controles. É uma coleção chamada controls. Essa coleção ela tem cada controle que foi desenhado e, claro, ele tem as características, ele tem um nome, ele tem propriedades e outros métodos. Então eu vou usar o nome do controle para checar as 3 primeiras letras dele. Note que no primeiro vídeo você já tinha o formulário desenhado e eu usei o que se faz normalmente como boa prática, é colocar um prefixo no nome de cada controle, um prefixo de 3 letras. Por exemplo, caixa de texto, eu usei TXT. A checkbox, eu usei CHK, e assim por diante. Então eu vou usar o nome do controle, só as 3 primeiras letras, para saber o tipo de controle que eu estou acessando. Se for, por exemplo, uma caixa de texto, começar com TXT, então eu vou colocar um vazio lá dentro, colocar um texto nulo. Se for botão de opção, eu vou deixar falso. Se for uma caixa de lista, eu vou limpar o valor para deixar a lista vazia novamente. E assim por diante. Com isso você consegue fazer um laço interno baseado nos controles. É o laço for each. A sintaxe é assim: for each, aí você coloca uma variável que foi declarada no início da macro como um tipo específico de objeto. Depois do for each, o nome da variável, aí você coloca a palavra in, que quer dizer dentro, e depois a coleção. Para cada controle dentro da coleção de controles, aí ele vai fazer um laço. Se eu tiver 50 controles no formulário, ele vai rodar aquele laço 50 vezes. Agora fica fácil. Dentro do laço, eu vou checar as iniciais de cada nome. E aí vai ser tranquilo. Se for caixa de texto, eu jogo um nulo, um vazio. Se for um checkbox, eu vou deixar falso. E assim por diante, tudo dentro do mesmo laço. Vamos à lógica, então, na forma de código. De volta ao projeto, no editor do Visual Basic, só recordando o que a gente já tinha feito no botão limpar. Vou dar um duplo clique aqui no botão limpar. Agora você pode ver o código que a gente tinha feito originalmente. Caixa de texto do nome do cliente, coloquei um vazio lá dentro. Lista de veículos, coloquei um vazio. A propriedade picture da imagem do veículo, eu coloquei um nothing, que no caso de objeto eu preciso colocar esta palavra-chave nothing, que quer dizer nada lá dentro. Se fosse um campo numérico, poderia colocar 0, se fosse o caso. Botões de opção, deixei falso. Caixas de seleção, aqui eu tinha deixado uma verdadeira, outra falsa, mas eu posso fazer em massa uma única configuração. E no final, eu pedi para levar o foco de novo até a caixa de cliente. Então o que a gente vai fazer aqui é remover todo esse código, del, e agora fazer um outro. Esse código vai ser assim. Primeiro eu tenho que declarar uma variável que vai servir para representar cada controle dentro do formulário. Vou chamar de controle. S. Agora aqui no dimensionamento de variáveis, se for variável numérica, você pode escolher inteiro, single, se for de texto, string. Só que eu estou declarando uma variável que ela não vai receber um valor. Ela é do tipo objeto. Teoricamente, eu posso escrever assim:
object. Só que é um tanto genérico. Eu já quero colocar aqui o tipo de objeto que eu quero representar. Existe um tipo de objeto, ou uma classe de objetos, chamada control. A partir do dimensionamento, toda vez que eu colocar esse nome de variável, que eu chamei de controle, e apertar o ponto, olha só o que aparece. A relação de todas as propriedades e métodos típicas de um objeto do tipo controle. Então eu tenho acesso a algumas informações aqui e eu vou usar a propriedade name, que é o nome do controle. E dessa propriedade name eu só me interesso as 3 primeiras letras, porque é onde eu defini o tipo de controle. Bom, mas isso eu vou fazer dentro de um laço. Agora já dá para a gente fazer o laço aqui. Então vai ficar assim. For each. Para cada. Agora a variável se chama controle. In, dentro de uma coleção chamada controls. Essa coleção já é pré-definida e ela representa todos os controles dentro de um formulário. Para não esquecer, já vou fechar o laço, colocar a instrução next, repetir o nome da variável controle. Agora aqui dentro, eu vou testar os nomes. Posso usar a estrutura if, só que ela vai ficar um pouco longa. Nesse caso aqui, me interessa checar da propriedade name as 3 primeiras letras. Então dá para usar a estrutura select case. O select case também pode ser usado como if, else if, mas fica mais fácil com o select case, porque eu vou testar um único valor. Vai ser assim, select case. Agora eu vou colocar aqui a expressão de teste que vai me trazer resultados, e os resultados eu vou comparar com valores pré-determinados que eu vou colocar aqui. Eu vou selecionar um caso de solução, de código, baseado nas 3 primeiras letras do nome do controle. Se eu colocar isso aqui, controle, ponto, name, e eu estou acessando o nome completo do controle, mas eu quero só as 3 primeiras letras. Quem faz isso é a função left. Ela vai extrair os primeiros caracteres de um texto. O texto está aqui, é o primeiro argumento da função left. Segundo argumento é a quantidade de caracteres. Eu quero extrair os 3 primeiros caracteres. Vou fechar a instrução com end select. Agora, dentro dessa estrutura, eu vou testar os casos diferentes de valores. Eu começo a linha com case. Caso esse texto extraído, que são só 3 letras, seja txt, posso colocar mais resultados aqui também. Pode ser txt, pode ser lst, que é lista caixa de lista, pode ser caixa de combinação, cbo. Então essas são as letras iniciais. Aí eu posso colocar as instruções na linha seguinte, mas como é muito curtinho, eu vou usar na própria linha. E uma lembrança aqui na sintaxe do VBA. Quando você quer colocar várias instruções na mesma linha, você coloca uma instrução, separa com 2 pontos, próxima instrução, 2 pontos e assim por diante. Então depois da instrução case, vou colocar aqui 2 pontos e vou colocar já o que vai acontecer quando for esse caso aqui. Eu vou usar a variável de objeto aqui chamada controle, ponto. Agora a propriedade value, que é o valor. Eu vou jogar um vazio lá dentro. Então, olha o que acontece. Eu vou fazer esse laço para cada controle dentro da coleção de controles. Então essa variável vai assumir a identidade de um controle por vez dentro do laço.
Caso o nome desse controle, as 3 primeiras letras, seja equivalente a TXT, ou LST, ou CBO, ele vai jogar um vazio lá dentro do controle. Próximo caso aqui. Caso seja um botão de opção, começa com as iniciais OPT. Checkbox, CHK. Esses dois aqui, quando ele encontrar, ele vai colocar um falso lá dentro, vai desligar o controle. Então, controle.value igual a false. Mais um. Dentro do nosso formulário não tem tanta diversidade assim de controles. Caso seja o controle de imagem agora, IMG, que são as 3 letras iniciais que eu usei. Caso seja isso, a propriedade picture vai receber nothing, nada. Então, basicamente é isso. Eu vou fazer um laço, a cada volta ele vai pegar um controle do formulário e a variável chamada controle vai assumir a identidade desse controle. Aí eu posso obter o nome, as 3 primeiras letras e testar. Caso seja TXT, LST ou CBO, eu vou jogar um vazio. Se for OPT ou CHK, eu vou jogar falso. E se for imagem, a propriedade picture remove essa imagem. Eu vou colocar aqui um nothing. Depois disso, que terminar o laço, eu ainda vou levar o foco para o controle de caixa de texto do nome do cliente, que já estava aqui antes. TXT nome cliente, método setFocus. Isso daqui vai levar o cursor e deixar ele piscando lá em cima. Vamos testar. De volta aqui o formulário. Bom sempre dar uma salvadinha antes. Botão cadastrar. Ele escondeu o Excel. Vou minimizar aqui o VBA. Ou melhor, vou fechar o VBA. Aqui eu estou vendo só o formulário. Você viu em vídeos anteriores que o Excel foi escondido aqui. Vou colocar algumas informações. Por exemplo, meu nome. Vou saltar para o nome do veículo. Escolher aqui um veículo. Placa, colocar aqui 3 letras, 4 números. Vai ser um veículo prata, tanque cheio, seguro total, locação por 2 dias. Muito bem, aí eu digitei isso daqui e o cliente que eu estava cadastrando, de repente se arrependeu e não quer mais fazer essa locação. Ou eu estava digitando em função de um formulário impresso, uma ficha, e já vi que já foi digitada essa informação. Então vou apertar o botão limpar. Limpou tudo. Então foi muito rápido, ele percorreu todo o formulário. Todas as caixas de texto, ele jogou um branco lá dentro. Todas as caixas de seleção, ele deixou desligadas. Todos os botões de opção desligados também, a caixa de lista sem nenhum veículo aparente e aqui o controle de imagem sem nada. Agora tem uma coisa que ele fez aqui, foi até a mais, que é limpar o código do cliente, essa caixa de texto. Na verdade, quando o formulário inicia, ele vai já colocar o próximo código disponível de cliente. Então a única coisa que falta na macro é o seguinte, depois que ele limpou tudo, ele já vai calcular de novo o próximo número e colocar aqui. Essa é uma linha que já existia na inicialização do formulário, no evento Initialize. Então, posso capturar essa linha e colocar aqui também. Vou fechar, retorno o Excel, de volta ao VBA. Aqui, antes de ativar o foco, vou escrever a linha que já existia lá no evento Initialize. Vamos procurar aqui. Objeto UserForm Initialize. Está aqui a linha que eu preciso. É aquela que coloca na caixa de texto do código do cliente a função máximo de um intervalo que está na planilha dados, coluna A, mais 1,
porque ele vai pegar o próximo número disponível nessa coluna. Então essa linha aqui eu selecionei, Ctrl C para copiar. De volta ao objeto CMD, limpar, e aqui nessa linha que eu abri, Ctrl V para colar. Vamos fazer mais um teste. Vou voltar aqui, apertar o cadastrar, digitar algumas informações, escolher um veículo, placa do veículo, preto, sem seguro, sem tanque cheio, um dia só. Aí eu vou apertar o botão limpar. Limpou e já escreveu aqui em cima o próximo número disponível. Isso aqui, claro, baseado no que já existe no banco de dados. O que aquela função de máximo faz é pegar os números que já existiam lá, o maior deles, e somar um. Porque aí você pode até deixar o banco de dados fora de ordem, que ele sempre vai achar o maior número e somar um. Vou fechar aqui. E é isso. Você aprendeu mais uma técnica interessante, que é fazer a limpeza em massa dos controles do formulário. Pode ser que depois que você tenha limpado um monte de controles, um ou outro você queira um ajuste diferente. Então aí você faz separado. Então, por exemplo, eu limpei as caixas de seleção. Só que a caixa do tanque cheio eu quero deixar ativada. Então depois que eu fiz o laço, eu coloco mais uma instrução lá no final. TXT CHK tanque cheio igual a true. Aí eu posso deixar ligado dessa forma. É isso. Espero então que você curta esse vídeo e possa usar nos seus projetos para fazer limpeza geral nos controles dele. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!